Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo, escritor, professor e mais um monte de coisa. E eu tava aqui na minha casa, na quarentena, respeitando, as orientações da OMS, ignorando o nosso presidente, lavando bastante as mãos, passando álcool em gel na cara. E eu tava zapeando pelo Netflix e vi que tem uma série do Freud. É isso mesmo, tem uma série do Freud no Netflix. E assistindo alguns episódios eu decidi fazer um vídeo pra vocês aqui sobre a ótica da psicologia real, sobre o que tem de interessante pra psicologia de verdade naquela série ou não. Segue a gente até o final desse vídeo que a gente vai discutir e bater um papo maneiro sobre essa série do Netflix e sobre o que tem de psicologia nela e o que não tem. Principalmente o que não tem, né? O Freud é uma série que ela é, na verdade, uma ficção histórica, né? Ela não tenta ser um documentário, não tenta ser uma dramatização fidedigna na vida do Freud, que especula como seria se o Freud ajudasse a polícia a investigar crimes e coisas do tipo. Uma mistura de Hannibal com Sherlock Holmes, né? Porque o Freud é meio que isso na série, ele usa as habilidades dele de dedução analítica pra ajudar a polícia, e tem outros personagens também, e tem algumas coisas interessantes na série, né, de fatos históricos do Freud. Por exemplo, o apartamento que ele morou, que mostra na série, que era um teatro que pegou fogo, o lugar onde ele mora, ele tem umas alucinações lá. O fato dele usar cocaína, isso é uma coisa assim muito discutida, porque ele registrou isso, o Freud registrou essa questão do uso da cocaína. Gente, só pra dar um contexto, né, essa questão da cocaína naquela época era uma substância como qualquer outra, não era igual hoje em dia, tem esse contexto social da droga e tudo mais. O Freud, né, a exemplo dessa questão do uso da cocaína, ele também analisava os próprios sonhos, ele analisava as próprias relações dele com os pacientes, sendo que ele mesmo dizia que o psicanalista ele não pode se autoanalisar, ele precisaria fazer análise, mas o Freud não cumpria isso. A psicanálise, gente, pra gente ter um parâmetro, ela é uma prática diferente da psicologia, tá? A psicologia é uma ciência e a psicanálise, ela própria se define como uma linguagem. Eu costumo dizer que a psicanálise é uma filosofia clínica. A psicanálise é uma metodologia clínica que bebe mais da antropologia, da filosofia e de outras ciências humanas do que da ciência prática empírica, estatística e essas coisas das quais a psicologia se usa. A gente pode gravar um vídeo só pra dizer dessas diferenças entre a psicanálise e a psicologia depois. Só que a gente precisa nos ater nesse vídeo a isso, que a psicologia é uma ciência e a psicanálise é uma filosofia clínica. A gente estuda psicanálise na faculdade de psicologia, sim, estuda. Mas a gente estuda psicanálise que nem, por exemplo, um estudante de física estuda lá, sei lá, os teoremas aristotélicos, entendeu? Você não faz, sei lá, um prédio com esses teoremas hoje em dia. Mas eles são a base daquilo que você tem pra física hoje, pra engenharia hoje. Mas enfim, essa série mostra uma parte interessante da vida do Freud, que era uma parte que ele não tinha inventado ainda a principal técnica dele. Qual que é a principal técnica da psicanálise? Não é a hipnose. Apesar de se mostrar muito hipnose nessa série e do Freud realmente ter começado a tratar os pacientes dele com hipnose, a principal técnica que a psicanálise usa é a associação livre. A associação livre, né, seria o que os psicanalistas também chamam de cura pela fala. Você vai falando, até você criar uma associação entre o seu discurso e aquele sintoma. Na época que tá mostrando esse passo seriado ali, 1880, 1890 mais ou menos, o Freud ainda usava a hipnose para fazer os pacientes dele regredirem aquela memória do sintoma e através dessa regressão lembrar do que causou aquele sintoma, né? E através dessa lembrança sob hipnose, essa pessoa suprimiria esse sintoma, né? Por exemplo, você tem um personagem lá que é um policial, que ele tem um problema na mão, a mão dele fica meio retraída e tudo mais. Naquela época o Freud ele acreditava que você hipnotizar a pessoa e fazer ela lembrar daquele momento traumático poderia fazer com que o sintoma histérico dela desaparecesse. O que depois, mais pra frente, ele descobriu que não era tão eficiente quanto fazer a pessoa conversar sobre o que estava acontecendo. Ele descobriu mais tarde que através da conversa, né, da cura pela fala, era muito mais eficaz do que fazer a pessoa lembrar daquele incidente. Porque na época que o Freud fazia a hipnose, ele fazia a pessoa se hipnotizar. A hipnose é um estado alterado de consciência, tá? Eu posso gravar um vídeo depois sobre hipnose na psicologia, que não é utilizada daquela forma, tá, gente? Deixando bem claro, hipnose na psicologia, a hipnose é uma prática regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia, apesar de eu ter minhas críticas, mas ela não funciona, dentro da psicologia pelo menos, daquela forma que é mostrado na série, tá? O Freud, ele hipnotiza a pessoa pra fazer a pessoa lembrar de um evento traumático e depois, na prática, né, não como acontece na série, o Freud contava pra pessoa o que ela relatou durante o estado hipnótico e observava que efeito que tinha aquilo. Como eu disse, ele percebeu que isso não adiantava muito. A pessoa não tinha memória do estado hipnótico dela, então, portanto, ela não ia lembrar do sintoma. Até porque esse sintoma
fica, geralmente, pela teoria da psicanálise, reprimido. Então, gente, a hipnose, né, ela é uma técnica que hoje em dia é usada mais como relaxamento, para induzir o paciente a ficar mais calmo e tudo mais. Até terapeutas cognitivo-comportamental usam a hipnose para relaxamento, mas ela é liberada. Então, quer dizer, a hipnose como técnica, ela é algo reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês que eu vou deixar em aberto aqui, né? O Conselho Federal de Psicologia reconhece a hipnose como prática do psicólogo? Reconhece. Mas o Conselho Federal de Medicina reconhece homeopatia como prática do médico também, né? Vou deixar isso aqui, né? Se você quer que eu grave um vídeo sobre hipnose na psicologia, deixa um comentário aí embaixo. Uma coisa que eu achei legal nessa série é a reação da Universidade de Viena à teoria do Freud. Na época, o Freud ele foi meio zoado. Isso é muito bem mostrado na série, né? De uma forma caricata, é claro, né? Mas isso é muito bem mostrado na série, que a comunidade científica também não recebeu muito bem a psicanálise naquela época, como não recebe hoje. Mostrarem também a questão do uso da cocaína pelo Freud, mostrarem também a relação que ele tinha com os pacientes, com as outras pessoas que ele estavam no círculo dele, que eu acho que ajuda um pouco a quebrar o mito do pensador, né? A gente fala, o Einstein é uma pessoa sinistra. Se você for ver a biografia dele, ele tinha um monte de problema também. Não é simples assim, as pessoas não nascem, a genialidade não nasce pronta, ela demanda esforço, demanda muita coisa. Eu acredito até sim que a gente pode considerar que o Freud tenha sido um gênio na época dele, mas hoje as teorias dele talvez estejam ultrapassadas. Outra coisa também que eu achei interessante mostrar, gente, clima da época, porque ali a era vitoriana, fim do século XIX, era uma época que muitas teorias estavam surgindo, a ciência estava avançando muito, principalmente a neurologia, mostra ali que o Freud ele estava ali no meio dessa comunidade da neurologia, e como assim as pessoas ainda estavam construindo assim saberes que hoje a gente tem como coisas básicas, mas que estavam sendo construídas naquela época de uma forma assim que a gente é interessante a gente presenciar. Eu recomendo muito quem gosta de pensar na academia nessa época, ler o livro da Mary Shelley, o Frankenstein, que metade do livro é mostrando o Dr. Frankenstein para a faculdade de medicina e como que funcionava naquela época, a relação entre o professor e o orientando, como que eles faziam as pesquisas na época. Achei uma coisa muito interessante. É uma coisa que essa série também explora um pouco, mas o resto é ficção, gente. O resto, o Freud claramente nunca caçou serial killers, né? Eu acredito que é legal a gente desmitificar essas figuras assim. Mas aí, o que você acha? Você acha que eu tenho que gravar um vídeo falando mais sobre a relação entre a psicologia e a psicanálise? Você acha que essa série é boa? Você discorda de mim? Você acha que ela é historicamente acurada? Deixa um comentário aí se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal, clica no sininho para você saber quando eu publicar mais vídeos. Eu não tenho data certa para publicar vídeo, então se você marcar no sininho, você recebe uma notificação no seu celular aí toda vez que eu tiver publicado um vídeo. Deixa aquele joinha e valeu, gente. Obrigado por assistir até aqui.